Seja muito bem-vindo, meu amigo trabalhador, seja muito bem-vinda, minha amiga trabalhadora, seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga estudantes, vocês que estão ligadinhos no nosso canal RJS Treinamentos e Gestão. Eu sou Ronilson Mendes, seu técnico em segurança do trabalho. Estamos aqui mais uma vez para falar de segurança, para programar a tua mente, aqueles minutinhos que nós falamos antes de começar a atividade, para deixar você preparado para o ambiente de trabalho, para os riscos existentes, para você estar com seu corpo alinhado, seu corpo em sintonia com a segurança. O importante é você trabalhar, começar e terminar a sua atividade e voltar para casa são e salvo, íntegro e com toda a saúde. Bom, você que está conosco pelo YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o teu like lá no nosso canal para que a gente possa continuar produzindo mais e mais materiais para você. E nós vamos tentando melhorar. Dá sua opinião, deixe sua crítica, eu vou ouvir, eu vou aceitar com toda a resiliência possível e tento melhorar a cada dia. Esse é o nosso Diálogo Diário de Segurança, o nosso DDS de número 7. E hoje nós vamos falar sobre equipamentos de proteção individual à luz da NR6. Nós vamos tratar hoje sobre os conceitos básicos, como implementar um equipamento de proteção individual dentro do ambiente de trabalho, como é definido, como é feito, o que acontece para que uma empresa coloque equipamento de proteção individual dentro do ambiente de trabalho. Isso e a definição de equipamento de proteção individual é o que nós vamos estar falando nesse DDS. Para começar, sempre aquela perguntinha básica. Nós vamos falar de EPI, mas eu preciso que você me diga o que é o EPI. O que é isso? O equipamento de proteção individual. Você sabe? Não? Então vamos lá. Conforme prescreve a NR6 no item 6.3.1, considera-se EPI o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Ou seja, você chegou no ambiente de trabalho, tem vários riscos distribuídos pelo seu ambiente de trabalho conforme a atividade que você vai exercer. Para que você não fique exposto a esse risco, várias medidas são adotadas, inclusive proteger o funcionário. O EPI é diferente de qualquer outro acessório que você usa no dia a dia. Um óculos, você pode usar aquele óculos bonito para ir na praia, para ir numa festa, para ir num evento, para andar na rua. Mas aquele óculos não foi produzido para você se proteger dentro do ambiente de trabalho. Ele pode te proteger de riscos que você tenha na sua vida social. Você não enxerga muito bem, você está exposto à radiação ultravioleta. Ok, esse óculos vai servir, mas para uma projeção de fagulhas, para uma radiação ionizante ou uma radiação não ionizante, esse óculos não foi fabricado. Ele precisa atender esse critério: oferecer proteção contra os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Ok, Ronilson, entendi que o meu equipamento tem que ser fabricado para que eu use no ambiente de trabalho. Mas como e quando o EPI deve ser implantado na empresa? Bom, após a identificação e avaliação pela empresa dos riscos no ambiente de trabalho, conforme prescreve a NR1 quando ela trata de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, isso vai ser objeto de um outro DDS. Mas é importante você saber. Você avalia o risco, você identificou o risco, você tem que adotar medidas para que esse risco seja eliminado ou que ele seja pelo menos controlado para que você possa trabalhar naquele ambiente, ok? A partir daí, você seleciona os EPIs atendendo aos requisitos do item 6.5.2, considerando: primeiro, a atividade a ser exercida. Você não pode colocar qualquer EPI para qualquer atividade. Se a tua atividade ela é em um ambiente úmido, você tem que colocar um EPI para o ambiente úmido. Se a sua atividade é num ambiente com muito calor, você tem que colocar um EPI para um ambiente com muito calor. Se você está trabalhando uma atividade com temperaturas baixas, o seu EPI tem que ser compatível a temperaturas baixas.
Depende da atividade, depende do cenário, depende do local, o seu equipamento de proteção pode mudar. Existem EPIs que são básicos, que você vai ver em vários lugares, mas alguns EPIs são específicos para a atividade exercida. Segundo, as medidas de prevenção em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados. Aquilo que a gente falou anteriormente. Identifica o perigo, avalia o risco, medida de controle, entre elas o EPI. Terceiro, o disposto no anexo 1 da NR6, que é a lista de equipamentos de proteção individuais. Na NR6, no anexo 1 da NR6, tem uma relação de EPIs por parte do corpo do ser humano. Proteção dos braços, proteção das mãos, proteção dos olhos, proteção da cabeça, proteção do tronco, proteção das pernas, dos pés, interno, proteção respiratória, proteção auricular, auditiva, vários equipamentos de proteção por parte do corpo. Também é importante considerar a eficácia necessária para o controle da exposição de risco. Se eu tenho um ruído muito alto, não adianta eu colocar um protetor auricular que vai atenuar poucos níveis de ruído. Eu tenho que colocar a proteção auditiva compatível com o nível de ruído. Para isso é importante você sempre pesquisar. Você perceber se aquele equipamento de proteção realmente é compatível para o nível do risco que você está exposto. Também é importante você considerar as exigências estabelecidas nas normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. Pessoal, cada NR tem uma regulamentação específica para cada segmento de trabalho. Em algumas NRs existem disposição de equipamentos de proteção específicos. Então é importante na sua unidade, no seu ambiente de trabalho, no segmento que você está trabalhando, você consultar a NR para que você, dentro da norma regulamentadora, não corra o risco de ter um EPI específico para aquela área e você come mosca e não vai ficar sabendo disso. Então é importante você consultar as normas para verificar se aquela norma não está citando um EPI específico. Outra condição importante, que é uma condição legal, são os contratos. Contrato de pessoa física com um empregador, né? Um contrato de prestação de serviço com o empregador. Muitas vezes no contrato está especificando qual equipamento de proteção que a pessoa tem que utilizar. Convenção coletiva de sindicatos locais. Muitas vezes na negociação, no acordo coletivo, se define para determinados empreendimentos os equipamentos de proteção individuais obrigatórios que o empregador tem que fornecer para o empregado. Também pode ser uma questão de contrato de contratante com empresa contratada. Aí no contrato lá fala, olha, a empresa tem que, além dos EPIs básicos, tem que implementar os seguintes EPIs para cada área específica. Tal. Tem uma listinha de EPI. Acontece muito isso. E é importante você, no seu ambiente de trabalho, ter ciência dessas informações para que você utilize o EPI da maneira adequada. Também é importante considerar a adequação do equipamento ao empregado, o conforto oferecido segundo a avaliação do conjunto de empregados e também a compatibilidade dos equipamentos de proteção quando você usa vários equipamentos. Imagina que você está trabalhando no ambiente de trabalho, o seu patrão te dá um EPI e o EPI foi mal confeccionado, não tinha uma qualidade muito boa. Uma luva, por exemplo, é muito comum acontecer isso com luva. A luva está mal costurada, tem uma costura muito ruim, é uma luva muito robusta e ela acaba machucando a mão do funcionário. Você não está considerando a adequação do equipamento ao empregado e o conforto que tem que oferecer a ele. Óbvio que o equipamento de proteção individual, ele primeiramente tem que oferecer segurança, mas ele também tem que oferecer conforto. A mesma forma, a adequação desse equipamento quando você usa vários. Por exemplo, um capacete que tem protetor auricular abafador acoplado e um protetor facial acoplado, esse equipamento, todos os dispositivos que são acoplados neles têm que ser acoplados de uma maneira condizente. Não adianta você colocar um equipamento e acoplar outros equipamentos de proteção nele de maneira improvisada. Você não vai estar protegendo o seu funcionário. Essa, num grosso, num geral, é a melhor forma de você proteger o seu funcionário e de implantar o equipamento de proteção dentro da sua empresa.
Então, via de regra, o normal que uma empresa faz é cumprir todos esses requisitos e a partir daí definir os equipamentos de proteção adequados para o estabelecimento. Bom, além disso, é importante você saber: após a identificação dos perigos e avaliação dos riscos de cada atividade, produtos e serviços, a adoção de medidas de controle, incluindo EPIs, se dá na seguinte hierarquia. Ou seja, existe uma hierarquia de controle, de eliminação do risco, que tem várias etapas até chegar no EPI. Quais são essas etapas? Eu fiz uma tabelinha aqui, e essa tabelinha, por ordem de prioridade, vai definir quais são as etapas que você tem que cumprir para a adoção de medidas de controle para eliminar o risco dentro do ambiente de trabalho. Essas medidas de controle têm a sua graduação pela efetividade, do mais efetivo para o menos efetivo. Vamos entender um pouquinho melhor? Nós vamos começar fazendo o seguinte pensamento: eu identifiquei um risco no meu ambiente de trabalho. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu identifico um risco, principalmente se esse risco for muito grave ou muito crítico? Eu tenho que pensar em eliminar o risco do ambiente de trabalho. Quando a gente pensa em riscos comuns, assim, vou colocar um aspas no comum aqui, que são riscos comuns dentro de vários ambientes, por exemplo, um ruído, uma poeira, é até comum você se adaptar e conviver com esse risco. Mas imagina se for um gás altamente tóxico, um produto cancerígeno, um produto radioativo. Você não pode ficar convivendo com esse risco dentro do ambiente de trabalho. Você tem que eliminar ou substituir a fonte geradora desse risco. Eu não consigo eliminar, eu não consigo substituir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar reduzir o volume, reduzir a concentração, reduzir o estoque, reduzir a tensão, a intensidade desse risco no ambiente de trabalho. Eu não consigo eliminar, eu não consigo trocar por outro equipamento, eu não consigo trocar por um produto similar que dê o mesmo resultado. Então eu vou reduzir a concentração desse risco dentro do ambiente de trabalho. Eu não consegui eliminar, substituir nem reduzir. Aí eu vou começar a adotar algumas medidas de engenharia. É importante você saber: se o controle é um controle de engenharia, é porque para esse controle você tem que ter a autonomia de um profissional legalmente habilitado. Normalmente, via de regra, um engenheiro, um arquiteto, um técnico responsável, alguém que vai emitir um documento de responsabilidade técnica sobre esse dispositivo que você vai implantar dentro daquela unidade. Seja para o seu produto, seja para o seu serviço, seja para o seu equipamento. Quais são as medidas de engenharia mais comuns? Isolar ou mover o risco ou a fonte geradora do risco para locais afastados, enclausurar, bloquear, mitigar aquele risco. Eu não consigo reduzir, eu não consigo eliminar ou substituir, eu vou criar um meio de fazer com que aquele risco seja controlado. Isso é importante. Paralelo a isso, você também adota controles administrativos, como por exemplo, procedimentos, alarmes, permissões de trabalho e análise preliminar de risco, que são objetos de um próximo DDS que eu devo fazer. Mas o que? Treinamento, sinalização. Esse DDS que nós estamos fazendo aqui é um controle administrativo para redução e controle dos riscos. E, por final, quando nenhum desses métodos é efetivo, é eficaz, você tem que proteger a pessoa adotando o equipamento de proteção individual. Bom, Nilson, mas então quer dizer que de todos os métodos o EPI que eu uso é o menos efetivo? Ele é o menos efetivo. Ele serve muito para atenuar o risco no teu corpo. Por exemplo, se você estiver batendo um prego com um martelo, se eu tiver uma condição de não ter uma atividade de bater prego com martelo, ótimo, seria maravilhoso. Se eu tiver a condição de comprar um daqueles equipamentos que pregam automaticamente, maravilha. Se eu não tenho essa condição, eu tenho que pensar em ter outros métodos. Se nenhum dos métodos funcionar, eu vou colocar uma luva no funcionário.
A luva vai eliminar o risco do acidente? Não, mas se porventura, e isso já foi comprovado, o funcionário estiver utilizando a luva, os danos causados por a batida de martelo na mão do funcionário vão ser menores do que se ele não estivesse utilizando a luva. E hoje, por exemplo, no caso da luva, existe uma luva específica para impactos na mão, principalmente nas atividades onde a pessoa tem que usar o martelo. Ou seja, existe um equipamento de proteção específico para aquela situação, e aquele equipamento de proteção, se ele não eliminar, ele vai atenuar o risco numa condição que o funcionário tenha pequenos danos. Essa é a realidade. O EPI ele vai ajudar a reduzir muito. Poucos EPIs eliminam o risco, quase nenhum, mas todos eles vão ajudar a eliminar o potencial de gravidade daquele risco no ambiente de trabalho. Bem, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês com relação a equipamento de proteção individual. Eu vou me despedindo de vocês, lembrando a vocês usar sempre os EPIs corretos ao executar suas tarefas. Lembre-se, segurança é o hábito baseado no cuidado. Bom, nós vamos nos despedindo e nos vemos no próximo DDS. Eu vou lembrando a você, já te agradecendo e pedindo para que Deus te abençoe, eu vou lembrar para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Lembrando para você deixar o teu like e ativar o sininho das notificações para receber todos os dias um DDS diferente. Tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe e muito obrigado. Tchau, tchau!